bem forte o nome do Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória e a Ele todo louvor. Se Deus fizer algo na sua vida que você almeja, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque não é na sua vontade, mas na vontade dEle. E a vontade dEle sempre é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Coloca a mão no seu coração e declare bem forte: a unção da superação sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Nós vamos nos preparar agora para a gente orar bem forte, para que Deus possa derramar sobre o templo dos anjos a unção da superação. Nesse mês de junho a gente está orando forte para que Deus derrame sobre a sua vida a unção da superação. Superação é uma palavra que, dividida ao meio, ela é superação. É você ter uma ação acima da média, acima do seu sofrimento. E a superação, ela não é apenas uma palavra, ela é uma força que vem de quem? De Deus. Ela é uma força que vem de... Você nunca vai encontrar alguém que viveu a superação dizendo: foi na força do meu braço. Porque superação é um milagre, milagre não se explica, milagre se vive. Quando você olha para a pastora Nina e você vê uma força de superação e vê uma mulher forte, não é sobre mim, mas é sobre Ele que está na minha vida. E essa unção está sobre a sua vida também. Nessa manhã nós vamos orar para que Deus derrame essa unção sobre a sua vida. Porque a superação é você vencer um sofrimento. E cada um aqui, se eu perguntar, vocês estão talvez sofrendo uma dor de um passado ou recente, de uma pessoa que você ama, ou próxima de você, ou até mesmo você. Mas a diferença daquele que tem a força da superação é que passa pela prova louvando o nome de Deus. Amém? Então assenta no seu lugar, em nome de Jesus. Não deixa nada tirar sua atenção. Que Deus possa falar profundamente no seu coração. Nós estamos trabalhando em cima desse tema de superação todos os cultos, durante todas as quartas, sexta, todo domingo, para que Deus realmente faça isso na sua vida. Amém? E a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: quais seriam as piores tragédias? Quais seriam? Pensa aí agora. Quais seriam as piores tragédias a serem superadas? Qual seria? Eu poderia fazer uma lista extensa aqui de tragédias que é difícil o ser humano superar. Uma lista extensa. Mas eu separei 4 tragédias que, quando uma pessoa vive essa tragédia, ela tem que ter uma força, uma unção da superação, porque senão ela não consegue reerguer, ela não consegue levantar novamente, ela não consegue continuar caminhando. São dores que, quando ela chega, ela tira a sua força completamente. 4 tragédias que, se bater na sua porta hoje, ou se um dia bateu, você tem essa experiência, você sabe o quanto é difícil você superar. E a primeira delas, eu falo com propriedade, é a dor do luto. É a dor de você devolver ao céu uma pessoa que você tanto ama. É a dor de você ter que descer à sepultura o corpo daquele que você nunca mais vai poder abraçar aqui na terra. Você não vai sentir o cheiro, você não vai ouvir a voz, que você vai esperar chegar e a pessoa não chega. A pior dor que consome o nosso interior é a dor do luto. A dor de perder uma pessoa que a gente ama. E a gente tem pregado sobre isso todas as semanas. Olha a importância da gente ministrar a força da superação. Desde quando a gente começou, só da liderança, que a gente anda muito junto com as pessoas da liderança, várias delas começaram a perder pessoas, devolver aos céus. E se não fosse a força da superação, semana passada mesmo foi uma irmãzinha, ela está até viajando, a filha dela de 24 anos morreu no parto. Ela falou: pastora, no domingo a senhora ministrou unção da superação, hoje eu estou forte, eu estou caminhando, eu estou sangrando, mas eu estou forte. Então a dor do luto é a primeira
terceira, que aos meus olhos é a mais forte, a tragédia mais forte que a pessoa tem dificuldade de superar. Quantas pessoas eu conheço que após perder um ente querido, a pessoa morreu junto. A pessoa não vive mais, a pessoa não se cuida mais, a pessoa não tem mais fôlego de vida, ela está morta junto com uma pessoa que morreu. A segunda, pior tragédia que uma pessoa ela pode viver e ter dificuldade para superar, é o desprezo de um cônjuge num momento de dor, num momento de luta. Na hora que você mais precisa daquela pessoa que está do seu lado, que você jurou amor e falou até que a morte nos separe, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, naquele momento essa pessoa, ela te despreza. Ela não liga para os seus sentimentos. E eu ressalto aqui que no meu processo de luto, o que mais me fortaleceu, além da força de Deus, foi ter um cônjuge, um marido do meu lado, que por muitas vezes eu tinha vontade de não levantar da cama, ele me dava a mão e falava: levanta da cama, tira esse pijama, sacode a poeira, dá a volta por cima, você é mais forte do que esse sentimento. Então a segunda maior dor, a maior tragédia que uma pessoa vive é ter uma pessoa do seu lado, a qual você, aquela pessoa que você pensa assim: poxa, ela que deveria me ajudar, ela está me jogando mais num buraco. Essa é a segunda maior tragédia, quando as pessoas que estão do seu lado, principalmente o cônjuge, não está ali para te ajudar no momento de dor. A terceira pior tragédia, que quando chega na vida de uma pessoa, tira a força da pessoa, leva num profundo sofrimento, é uma notícia de uma enfermidade mortal. Gente, é algo terrível. É algo terrível. A pessoa, de um dia para a noite, ela descobre que ela está com uma enfermidade mortal, um câncer, ou uma doença que não sabe nem o nome, uma autoimune. Quantas doenças raras existem hoje? A pessoa recebe um diagnóstico médico, o mundo dela acaba. Às vezes tem que gastar rios de dinheiro. Tem um telefone ligado do lado de cá. A pessoa gasta tudo que ela tem para tratar aquela enfermidade mortal. Então, quando a pessoa recebe uma notícia de uma enfermidade mortal, o mundo dela acaba. Não tem nada que consiga fazê-la reerguer. Ela dorme e acorda com aquela notícia, com aquela tragédia, com aquele sofrimento. E a quarta pior tragédia que uma pessoa ela pode viver e ter muita dificuldade de superar é a miséria. É o estágio da miséria. É a pessoa perder tudo. É a pessoa viver no pó. É a pessoa não ter dinheiro para comprar comida. É a pessoa não ter dinheiro para pegar um ônibus, uma condução. É a pessoa não ter o que comer dentro de casa. Vocês concordam comigo que essas 4 tragédias são as piores? Mas veja só, quando uma dessas tragédias compromete a vida de um homem, de uma mulher, de uma família, elas não vêm tudo de uma vez, né? Normalmente, a pessoa sofre um luto, aí ela recupera daquele problema, aí depois vem um outro problema, não vem tudo de uma vez. Eu acho que não teria condição nem da pessoa suportar 4 tragédias desse tamanho. Perder uma pessoa que ela ama, perder o amor da pessoa que está do lado dela, do cônjuge dela, o desprezo do cônjuge, uma notícia de uma enfermidade mortal e viver na miséria. A pessoa ela vai, no decorrer da vida dela, ela vai passando por esses sofrimentos. Por isso a importância de você ter a unção da superação.
Porque um sofrimento que ele não é cicatrizado, ele não é curado, ele vai acumulando. Por isso que você vê pessoas aí com 50, 60 anos dando surto psicótico, porque ela não foi tratada lá na ferida dela, lá atrás. Mas essa manhã Deus vai liberar uma unção de superação sobre essa igreja. Eu creio no poder do nome de Jesus. Algo extraordinário está acontecendo na vida do templo dos anjos. E eu creio que em nome de Jesus nós vamos ter uma igreja curada para curar, sarada para sarar. Uma igreja que sabe passar pelo sofrimento na força de Deus. Aplauda o nome do Senhor. Agora, um livro na Bíblia, na minha opinião, que é um livro de superação, é o livro de Jó. Eu falei dessas 4 tragédias, e Jó, ele viveu essas 4 tragédias, ao mesmo tempo. Quem era Jó? No livro de Jó conta a história dele, no capítulo de número 1, ele era o homem mais rico do Oriente, cheio de fazendas, gados, um homem próspero, que dava emprego para todo mundo, um homem bem casado, feliz, bem sucedido. Ele tinha 10 filhos. Eu fico imaginando a mesa do café da manhã desse homem, de Jó, uma mesa farta, cheia de vida, risadas, conversas, um homem saudável, cheio de vigor, um homem respeitado por todos. Essa era a realidade de Jó. Este era o homem. Mas o livro de Jó, no capítulo de número 1, conta as tragédias que Jó viveu. Num só tempo, num só momento, ele viveu essas 4 tragédias, que levariam qualquer homem, qualquer mulher, a um estágio profundo de depressão, de entrega, de falta de perspectiva nenhuma de vida. A Bíblia vai dizer que Jó, ele perde os seus 10 filhos, ele vive a dor do luto. Mas ele não perdeu os seus 10 filhos, um em cada ano, não. Foram 10 filhos ao mesmo tempo. Eu sei o que é sepultar filho. Quando Deus levou o Davizinho, com 3 dias de vida, o irmão gêmeo da Sara, nós sepultamos ele com uma dor tremenda. Passou alguns anos depois, 4 anos depois, nós sepultamos a Júlia, de 22 anos. Uma dor imensurável. Agora imagina Jó, 7 filhos homens, 3 filhas mulheres, 10 caixões na sua frente. 10 mortos ao mesmo tempo, 10 filhos sendo sepultados ao mesmo tempo. Não tem como mensurar o tamanho da dor de Jó neste momento. 10 filhos mortos. E para piorar um pouco a situação de Jó, além dele estar sofrendo o luto dos seus 10 filhos, ele perde toda a sua riqueza. A Bíblia vai dizer que ele perdeu todos os seus gados, todas as suas fazendas, todos os seus escravos, tudo aquilo que ele tinha de riqueza, ele perdeu ao mesmo tempo. Do homem mais rico do Oriente, ele se torna o homem mais pobre do Oriente. Um miserável, ele vai na miséria. Ele não tem dinheiro agora nem para se reerguer. Além de perder os 10 filhos, vivendo luto, além de ficar pobre, miserável, ele tem uma doença. O corpo dele é tomado de tumores, feridas pelo corpo inteiro. O corpo dele fedia, a ponto dele ter que ficar se coçando com um caco de telha. Um estágio deprimente. Perdeu os 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza, agora perdeu a sua saúde. E eu deixei por último a vida conjugal dele, porque mediante tudo isso que ele estava vivendo, a mulher dele, que deveria estar do lado dele, ela vira para ele e fala assim: amaldiçoa o seu Deus e morre.
Por que você não tira a sua vida? Olha que vida miserável que você tem. Ele já estava sofrendo, com tudo que ele estava sofrendo, passando. A pessoa que deveria estar dando a mão para ele falou, não, nós vamos reerguer junto. Vamos orar e Deus vai abençoar a nossa vida novamente. Ela fala, amaldiçoa o seu Deus e morre. Se não bastasse tudo isso, a Bíblia diz que Jó, ele fedia tanto, era tão podre o cheiro da carne dele, tão fétido, que alguns amigos dele pegam Jó e levam Jó para o lixão da cidade, para a entrada da cidade. Jogam Jó lá, no meio do lixo, no meio do nada, cheio de lixo em cima do Jó, rato, barata, cheio de micróbios, cheio de bactérias, um lugar nojento. Jó, no meio daquelas circunstâncias, todo apodrecido, 10 filhos mortos, miserável, numa pobreza de dar dor, uma enfermidade que o corpo dele, todo apodrecido, cheio de ferida, cheio de nojeira nele, e ele coçava para ele tentar tirar aquelas feridas, amenizando aquela dor, e a esposa dele, dizendo para ele, amaldiçoar o Deus que ele servia e morrer. Morre, miserável, você não vale para mais nada não, morre. E no meio do lixão, no meio desse cenário, no meio dessa dor, no meio desse sofrimento, Jó ali no lixão, ele olha para o lado, no meio do nada, no meio do lixo, no meio do desprezo, e ele vê uma árvore cortada. Ele olha para aquela árvore cortada, que não tinha galho, aquela árvore ela não tinha folhas, aquela árvore ela não tinha fruto, aquela árvore aparentemente não tinha vida. Eu acredito que Jó olha para aquela árvore cortada, e ele olha para si mesmo e fala, aquela árvore está igualzinha a mim, ela não tem galho, ela não tem folha, ela não tem fruto, ela está morta igual a mim. Mas a Bíblia diz que no meio do lixo, no sofrimento, com 10 filhos mortos, na miséria, adoecido, sem a sua esposa do seu lado, Jó escreve Jó 14, 7 e 9, que está escrito assim, ó, porque assim como há esperança para a árvore cortada, assim há esperança no meu futuro, pois mesmo estando a árvore cortada, ainda ela se renovará, e a árvore cortada não cessarão os seus rebentos e os seus frutos, se a árvore cortada envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos, folhas e frutos, como uma planta nova. Eu quero dizer para você, talvez você chegou aqui sem esperança, há esperança na sua vida, há esperança no seu futuro, há esperança no seu casamento, há esperança na sua empresa. Meu Deus do céu, assenta no seu lugar. Olha o nível de superação de Jó. Diante desse sofrimento, não existe um cenário pior do que esse. Seus 10 únicos filhos mortos, uma miséria de dar dó, não ter dinheiro para comprar comida para comer, uma enfermidade que no seu corpo tem te destruído cada dia mais, um problema agora na vida conjugal, a mulher dele mandando ele se matar, amaldiçoa o seu Deus e morre. Resumindo, você é um miserável, você não presta para viver mais, se mata. Este é o cenário que muitas pessoas têm se encontrado. Ela não vê saída diante do sofrimento. Jó no meio do lixão, no meio do lixão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir num lixão,
você só vê lixo, você só vê nada, você só vê resto, você só vê o que não tem valor. Mas no meio desse cenário, Jó, ele é tomado por uma unção de superação, porque superação é você ver resultado na onde não existe resultado. Superação é você ativar uma fé sobrenatural dentro de você, e mesmo que os seus olhos não vejam, você vê esperança no seu futuro. Você vê esperança no seu casamento. Talvez você deixou em casa um marido com um pedido de separação, uma esposa dizendo que quer separar de você. Talvez você deixou em casa vários currículos para amanhã começar a entregar porque você está desempregado. Talvez você deixou em casa um resultado médico que você não tem coragem ainda de falar para ninguém da sua família, uma enfermidade mortal. Talvez você deixou na sua casa um filho drogado, um marido bêbado, uma esposa endemoniada, mas eu estou aqui para te dizer, há esperança para você, há esperança. De pé, eu quero que isso entre dentro de você, eu quero que isso entre dentro de você. Deus me trouxe, ainda de pé, por favor, Deus me trouxe aqui nessa manhã para ser boca de Deus na sua vida. Só que em nome de Jesus, não saia dessa porta da mesma forma que você entrou. A palavra está aqui, a terra fértil está aí. Deixa plantar, deixa dar broto, deixa dar semente, deixa florescer. Não quebra essa unção aqui nesta manhã. Você vai ler comigo, eu quero que você leia com fé, porque a cada palavra você vai ler tão forte que ela vai entrar dentro de você. Agora, viva a emoção de Jó. Olha a coragem de Jó escrever Jó 14, do 7 ao 9. No meio do nada, no meio do sofrimento. Meu Deus, como eu admiro Jó. Eu quero chegar no céu logo para me pegar na mão dele e falar obrigado. Obrigado porque você não desistiu. Obrigado porque você escreveu Jó 14, 9, do 7 ao 9. Porque no templo dos anjos, milhares de pessoas foram transformadas através da tua palavra. Bem forte, igreja, bem forte. Vamos fazer bem organizado, 1, 2, 3 e... Porque assim como há esperança para a árvore cortada, assim há esperança para o meu futuro. Pois mesmo estando a árvore cortada, ainda ela se renovará, e a árvore cortada não cessarão os seus rebentos e os seus frutos. Se a árvore cortada envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos, folhas, frutos, como uma planta nova. Há uma unção de superação sobre a sua vida. Há uma unção de superação sobre a sua vida. Deus está te batizando com essa força. Deus está te batizando com essa força. Receba, receba, receba. Oh, glória a Deus. Do lixo ao luxo, da humilhação à exaltação, da tristeza à alegria, Deus vai transformar a sua vida. Quem te viu por baixo vai te ver por cima. Feche os olhos, pelo amor de Deus, e dá um grito de glória. E receba a unção da superação. Enchei-vos do Espírito. Oh, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Oh, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Pelo amor de Deus, abre essa boca. Dá uma rajada de glória, uma rajada de aleluia. A liderança da igreja aqui em cima, dá glória, dá glória, dá glória. A liderança da igreja aqui no altar, rapidamente.
Bata palmas, pelo amor de Deus, igreja. Se liberta dessa frieza, se liberta dessa indiferença e enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Semana passada nós pregamos sobre Ruth e sobre Orfa. Duas mulheres no mesmo lugar, no mesmo cenário de tragédia, de sofrimento, que era em Moabe, onde elas escreveram sua história de sofrimento. Moabe representa sofrimento. Só que por causa de uma decisão, uma delas fica em Moabe lambendo feridas. E a outra, Ruth, ela vai para Belém. Belém é o lugar do recomeço. Hoje você vai decidir onde você vai ficar. Se você quer permanecer no seu sofrimento, lambendo ferida, ou se você quer sair de Moabe e ir para Belém. Eu vou perguntar bem forte: igreja viva! Aí você mostra que você está vivo, viu? Eu vou falar em Moabe. Você diz assim, ó, nunca mais. Se você quiser sair do sofrimento, se não quiser, é direito seu. E aí eu vou chamar Belém. E Belém, tô chegando aí. Essa ativação vai dar uma virada na sua vida. No mundo espiritual você não está vendo, mas algo está acontecendo, amém? Coloca a mão no seu coração, por favor, ao toque do chofar. Aleluia. Glória a Deus. Igreja viva! E Moabe, igreja! Belém! Tô chegando aí! Tô chegando aí! Se prepara para viver os melhores dias da sua vida!